Bom dia, meu filho. Senhor Pena Branca? Bom dia, meu filho. Bom dia, meu querido. Bom Como o dia. senhor está hoje? Sempre bem, filho. Sempre bem. Sempre bem. Então está bem. Olha, eu tenho uma questão que imagino é até por necessidade, porque ignoramos muito as diferenças entre estas linhas de atuação dos amigos elevados do mundo espiritual. Então, o senhor poderia esclarecer a diferença que o senhor vê entre espiritismo, umbanda, candomblé e quimbanda? São todas, ou são todos caminhos para se chegar ao mesmo fim, filho. Hum, Cada um trabalha, vamos dizer, com um teor energético diferente, para colocar assim de uma forma clara. hum, E cada um usa uma roupagem diferente, adequada ao tipo de público que ele vai atender, tá certo? Como você tem a igreja católica, a evangélica, Seishonoye, o budismo, toda religião que se chama assim, filho, usa um sistema de símbolos adequado para determinadas mentes que precisam ser despertadas para a divindade. Isso pode ter a ver com, vamos dizer, seu passado, suas vidas pregressas, suas experiências, onde determinados símbolos ou determinadas liturgias, vamos dizer assim, possam fazer sentido para aquele filho. Mas todos buscam orientar e trazer esse filho para o caminho de reencontro ao pai. Mesmo aqui em banda, que vamos dizer assim seria a mão esquerda, ou caminho desviado, o caminho da treva, no final sempre vai dar em luz, filho. Então, para aqueles filhos que escolhem este caminho, como lhes é dado esse livre-arbítrio, filho, uhum. vocês não julguem, que cada um está no seu processo de desenvolvimento e cada um escolhe ir por um caminho diferente. É mais ou menos isso. Senhor Pena Branca, antes de ler aquele livro tão esclarecedor chamado Tambores de Angola, eu mesmo me enganava quanto à ocupação da Umbanda. Eu pensava que Umbanda, Candomblé e Quimbanda era tudo a mesma coisa. Lê do engano, porque eu descobri que não é a mesma coisa. O senhor poderia esclarecer então a diferença? Porque existem diferenças sutis entre espiritismo, umbanda e esses outros dois, mas também existem diferenças gritantes, tão gritantes quanto necessárias às vezes. O senhor pode falar sobre isso? Esse é um tema bem complexo, filho. Aham, aham, Porque quando você fala do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista ritualístico, aham. você tem muitas diferenças. Sim, Pela roupagem das entidades, como se apresentam, em claro. que termos, como se comunicam, etc. Uhum, uhum. Mas do ponto de vista energético, que talvez seja a maior mudança, né, Aham, aham. você vai ter um coeficiente energético diferente para cada tipo desses, vamos dizer assim, de experiência religiosa, vamos dizer assim. No que você chama de espiritismo kardecista, que na verdade é um sistema, não é uma religião, é um sistema de, vamos dizer, cientificista de reconhecimento de vida após a morte, de relacionamento com o mundo espiritual. Sim. Você, vamos dizer assim, trabalha com uma energia mais mental, Uhum, uma energia mais, vamos dizer assim, amorosa uhum, e com uma energia mais elitista, filho, vamos dizer assim. uhum. Na Umbanda, seria o meio do gradil, você vai trabalhar com todos esses sistemas, mas também você vai trabalhar com roupagens que são mais populares. Então, a Umbanda, ela pode, dentro da sua diversidade, acolher filhos que vêm desde o kardecismo e filhos que vêm lá do candomblé, filho. Por isso ela é mais diversa. Ela, vamos dizer assim, é o pronto-socorro espiritual da humanidade. Ela está pronta e prestes a acolher qualquer filho que necessite.
E ela também tem um gradiente energético mais diverso. Você tem entidades que trabalham com uma energia muito sutil e você vai ter entidades que trabalham com uma energia muito densa, de acordo com a necessidade do dia e do filho, né, da situação. O candomblé é uma religião africana, ela não é uma religião brasileira. O candomblé, ele foi fundado desde os primórdios da humanidade como culto aos deuses criadores, às energias vitais desse planeta, que eles chamam de orixás, que também são cultuados na Umbanda, mas na Umbanda já com uma visão mais sincretizada, mais, vamos dizer, popular. Então, o candomblé, ele preserva o culto ao orixá original. E uma diferença muito forte é que no candomblé não existe consulta como existe na Umbanda e no Kardec, onde você conversa com a entidade. O candomblé puro, a única forma de oráculo possível é através do jogo de Fá, o jogo de búzios, como vocês chamam. Então, no candomblé, o que se chama culto de nação, você tem os orixás se manifestando com uma energia pura e direta sobre aqueles filhos. Então, existe incorporação do orixá, mas não existe incorporação de médiums por espíritos ou guias, como você tem na Umbanda e como você tem em Kardec. Existe, no entanto, entre esses três, vamos dizer assim, pilares da espiritualidade terrena, no campo mais universalista, todas as misturas possíveis que você possa imaginar. Existem templos de, vamos dizer, kardecistas que trabalham com entidades de Umbanda, assim como tem templos de Umbanda que trabalham com entidades ditas kardecistas, como médicos, por exemplo, e você vai ter templos de Umbanda que trabalham com orixás, você vê orixás descendo na Umbanda, sendo incorporados na Umbanda. Existe uma palavra que vocês usam para denominar isso de homolocô, que é uma mistura de Umbanda e candomblé. Então, nesse país de vocês, a tendência, filho, de tudo, é você fundir essas três correntes numa grande corrente só. E nesse sentido, a Umbanda vai levar vantagem porque ela é a menos exclusiva. O candomblé puro não aceita a incorporação de guias. O kardecismo não aceita a incorporação de Exus, por exemplo, que são espíritos de luz. Então a Umbanda, por ser mais, vamos dizer assim, ampla e que tem um espectro energético mais amplo, tende a levar vantagem nessa mistura da espiritualidade nesse país de vocês, filho. Tá claro? Alguma pergunta, filho? Entendi. Então, só para esclarecer, a diferença entre eles é que trabalham com públicos cujas necessidades são cada vez mais e mais densas, começando do mais sutil, sendo o espiritismo, que trabalha com o entendimento sobre a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, e depois a Umbanda com esses trabalhos de limpeza e higienização, e depois o candomblé com coisas mais pesadas até chegar na quimbanda. A quimbanda é a Umbanda do lado negro, vamos dizer, a magia negra. Mas lembre-se, a magia negra, ela também pode ser usada para o bem, filho. Então, quando se pensa em um culto com bebida, cigarro, vícios, sangues, todas essas coisas, não se está pensando necessariamente na Umbanda. Não, na Umbanda se usa fumo como um meio de expansão da consciência daquele espírito que está se manifestando. O fumo não é pelo vício, filho. Alguém já disse algum dia que os espíritos caminham pela fumaça, por isso você usa defumador. Certo? Então, sim, dentro da Umbanda, o charuto, o cachimbo do preto velho, o cigarro da pombagira, são todas as formas de você ampliar, vamos dizer assim, o domínio energético daquela entidade sobre o ambiente, sobre o médium. É um facilitador, um acoplador energético. Da mesma forma que a bebida é uma forma de você, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, acalmar o ego daquele médium e deixar que a entidade possa ter mais liberdade, porque a dificuldade de muitos médiums é não deixar o seu ego interferir no processo mediúnico. Né?
Então a bebida é usada nesse sentido, tudo dentro, vamos dizer assim, do que é aceitável e permitido, filho. O uso de sangue na Umbanda não é comum. Ele é comum na Quimbanda e no Candomblé como uma forma de saldar dívidas com seres umbralinos, é uma forma de saldar, ou talvez de fazer oferendas aos orixás. Não é necessário. O uso, filho, dessas coisas não é bom nem ruim. O uso dessas coisas pode ser bom ou ruim dependendo de quem está pedindo, da orientação, né, da pretensão de quem está procurando um terreiro, um centro, para fazer essas coisas. As entidades não são boas ou ruins, filho. As entidades são uma forma de você se conhecer. Nós somos o espelho da humanidade, filho. Estamos aqui para esclarecer. Se você procura um centro para fazer uma amarração, porque você quer isso ou aquilo, não é a entidade que vai fazer, é você, é a sua energia que você está dando para que aquilo aconteça. E para que aquilo aconteça, você vai pagar seu preço. Tudo é anotado no seu caderninho. Tudo é anotado no seu registro akáshico. E num determinado momento isso vai ser colocado à sua vista para que você tome consciência daquilo. Nessa vida ou depois dessa vida, né, filho? Então não julgue o preto velho que fuma, a pombagira que fuma, o caboclo que toma seu vinho. Não julgue por isso, porque são instrumentos de trabalho para trazer o bem para vocês, filho. Então não se segue de que um médium necessite desses instrumentos para se ambientalizar, para se tornar mais aberto? Não é o médium, filho. É a entidade. O médium não precisa de nada. O médium precisa de preparo, o médium precisa estar limpo, o médium precisa dos seus banhos, o médium precisa estar com a mente limpa para que nós possamos atuar. Mas, seu Pena Branca, o que eu queria dizer é o seguinte, não se segue de que o médium utilize desses instrumentos para ficar mais fácil para ele receber a entidade, que a entidade necessite. Essa era a minha pergunta, mas o senhor já esclareceu que não é o médium que precisa de bebida ou de cigarro, é a entidade. Exato. Agora, se uma entidade precisa de coisas físicas, não podemos entender que seja uma entidade elevada, porque ainda está ligada às coisas desse mundo. Você não entendeu nada, filho. Não mesmo. Você não entendeu nada. Eu não preciso disso para dizer que eu sou de um nível X, Y, Z de elevação. Esse é o problema de vocês kardecistas, porque vocês acham que elevação espiritual tem a ver só com vício. Vocês são viciados em decorar versos. Vocês são viciados em decorar anátemas. Vocês são viciados em decorar um estilo de vida que ficam pregando de forma tão persistente que se esquecem de praticar vocês mesmos o amor que vem do coração, filho. Uhum. O que eu estou dizendo, e vou repetir para tentar deixar mais claro, é que dentro do nível energético em que vocês vivem, muitas vezes é necessário fazer uso de certos instrumentos para que, vamos dizer assim, a vibração, a emanação espiritual da entidade possa, vamos dizer assim, se expandir dentro daquele círculo. Eu, como espírito, não preciso fumar, filho. Eu não preciso beber, eu não preciso... E não tem a ver com se você está vinculado a um tipo de vício. Então. Nós não somos quiumbas, nós não somos espíritos desencarnados que ainda estão necessitando desses vícios da terceira dimensão de vocês. Existe, quando isso acontece e uma pessoa, por exemplo, está totalmente dependente de uma droga, ou do álcool, do fumo, de uma bebida, é porque muito provavelmente está se ligando na energia de um egum, de um espírito desencarnado, de um encosto, como vocês dizem. Então, isso é uma situação totalmente diferente dentro de um ritual, vamos dizer assim, religioso, dentro de um ritual de conexão ao divino, se usam essas coisas para que o ambiente seja preparado para que os espíritos possam atuar melhor. E isso não é uma coisa da Umbanda, filho. A própria Igreja Católica defuma a sua igreja, não é verdade? Sim.
Todas as religiões pagãs sempre utilizaram bebida, e muitas utilizaram sangue para se conectar com os deuses. Então, esse cientificismo limpo, esse laivo de cientificismo kardecista, é um preconceito que vocês precisam perder para poder entender que o mundo espiritual precisa lançar mão de coisas materiais para que vocês tenham e possam receber a graça de Deus. Então, isso se encaixa também na ideia da ideoplastia que vocês praticam na hora que vocês, espíritos elevados, se transformam em pretos velhos para que os médiuns se sintam à vontade e a mensagem possa chegar nas pessoas. Isso não é para que os médios se sintam à vontade. Isso é para que o público aceite que ali não é a personalidade do médium que está falando, mas é uma outra personalidade. Isso é uma coisa que está aos poucos sendo eliminada. Sim. E vai ser totalmente eliminada quando a humanidade entender que essa conexão com outras identidades espirituais não precisa desse tipo de roupagem, vamos dizer assim. Mas vocês ainda precisam do show, não é, filho? Vocês ainda gostam dos fogos de artifício. Vocês ainda gostam dos holofotes. Então, para poder fazer a mensagem chegar até vocês, nós usamos os artifícios em que vocês acreditam. Eu não preciso de nada disso, filho. Quem precisam são vocês. Então, me parece ser notável essa atitude por parte dos espíritas de ter a palavra mais na boca que no coração, porque o senhor trouxe para a nossa consciência. O senhor vê muito isso aí do mundo espiritual? É o que eu mais vejo. O que eu mais vejo é o discurso hipócrita de todas as religiões. Todas. E umas apontando o dedo às outras. Sem entender, né? Como que a outra funciona. Dizendo, aquela religião, o pastor rouba. Aquela religião, o padre é pedófilo. Aquela religião, aquele macumbeiro, só interessado em ganhar meu dinheiro. Então por que procuram essas religiões? Ninguém precisa de religião, filho. Religião é uma besteira. Olhem para dentro de si mesmos. Aquele que aponta o corrupto político, que rouba, que desvia, que depleta o senso público, que depleta a ética de viver numa sociedade limpa, sem corrupção, é o primeiro a ser corrupto quando estiver no lugar dele, filho. Então não adianta julgar o outro sem olhar para si mesmo. Quando toda a humanidade tiver o Espírito de Deus claro dentro de si, quando toda a humanidade tiver a verdade divina dentro de si, nada disso mais será possível. Não haverá pastores, não haverá padres, não haverá pais de santo necessários para dizer essas mensagens, porque essa mensagem já está em vocês. Não faça para os outros o que vocês não querem que façam consigo. Isso é tão simples, filho. Siga na luz, na verdade, sem falsidade, sem hipocrisia. Esse mundo de vocês é um mundo de feras. Uns querendo abocanhar os outros. E nunca se diga melhor que o outro. Porque você pode se esconder atrás de um verniz intelectual, filho, mas talvez você seja muito pior do que aquele que não tem nada, daquele que é o mais simples e que vive até, vamos dizer, de maneira torta, filho. Nossa, realmente muitos de nós nos preocupamos mais com o verniz da lisonja do que com a assimilação do conhecimento e por isso tomamos caminhos divergentes daquele que nos condiz. E mais que isso, muitas pessoas se escondem através do lado intelectual. Aquela pessoa que se diz, eu entendo tudo. Eu compreendo porque eu li, porque eu estudei, mas ninguém vive aquela experiência. Então, é o que essa humanidade está precisando fazer, ter um pouco mais de, vamos dizer assim, solidariedade, né, filho? Sim. Porque é tão fácil julgar, é tão fácil criticar, é tão fácil apontar o dedo.
não é? Sem entender o lado do outro. Então, falta empatia. Essa é uma palavra que vocês deveriam usar com mais frequência, antes de apontar e julgar. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar dos seus pais, antes de julgar as atitudes deles que lhes ofendem, filho. Se coloque no lugar daqueles que são os, vamos dizer assim, excluídos socialmente, os mais pobres, os mais incultos, os negros, os homossexuais, as prostitutas. Porque essa discriminação, na verdade, é a forma que vocês têm de se proteger desse mundo que vocês dizem que entendem. E essa discriminação é tão mais dura quanto mais intelectual. Porque é tão fácil entender a pobreza morando num apartamento de luxo, não é, filho? Nossa. Criticar sobre tudo.